Estenda suas mãos para cá. E vamos orar. Pai, obrigado pela vida do Leandro, teu filho, que se dispõe a ministrar o nosso coração, se dispõe a ouvir a tua voz, se dispõe a ser ensinado pelo Espírito e trazer para nós aquilo que tu tens falado para ele, Pai. Por isso, usa o teu filho com poder e autoridade sobre a nossa vida e declaramos o nosso coração aberto, a nossa mente aberta para receber aquilo que tu tens para nós essa manhã, Pai. Oramos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muitos papéis aqui, muitas anotações. Bom dia, tudo bem, gente? Como o pastor Alberto falou aqui, nesses dias aqui, vou começar esse tempo. O maior desafio aqui, além, evidentemente, do empenho, né, na meditação da palavra de Deus, é esse momento, né, que é a transmissão dessa palavra, né, e trazer isso de uma forma também mais prática, né, possível, para que possa ser aplicado na nossa vida, né, no nosso dia a dia, né. Mas evidentemente que a aplicação para a nossa vida, para o nosso dia a dia, das verdades da palavra de Deus, só podem ser feitas à medida em que nós vamos tomando conhecimento dessas verdades e assim vamos recebendo da graça sobre graça de Deus para podermos ir alcançando a cada dia, né, a estatura do varão perfeito. Não sei se os demais pastores no decorrer vão ler os capítulos aqui mencionados, mas eu vou fazer uso desse tempo vão fazer a leitura do capítulo. Eu também vou fazer a leitura então do capítulo 1 inteiro. Se vocês puderem acompanhar, evidentemente é muita coisa. Eu vou abordar algumas coisas que considero aqui importantes para a nossa vida, né, nosso dia a dia. Então vamos lá. Efésios 1, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus
por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude, que cumpre tudo em todos. Amém. Bastante coisa, né? Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, para a gente só dar uma, geograficamente aqui, dar uma situada. Ele estava em Roma, preso, e foi a primeira carta que ele escreve em sua cadeia, em seu tempo de prisão, juntamente com Colossenses e a carta a Filemão, né? Havia um grande amigo de Paulo que foi encarregado pessoalmente de transportar e conduzir essas epístolas, essas cartas, né, até os seus destinatários, né? Um querido, amado, chamado Tíquico, deve ter sido um grande homem de Deus usado, né, para essa obra tremenda, né, de conduzir e fazer com que essas cartas chegassem aos seus devidos lugares. Eu quero aqui começar lá pelo finalzinho, onde diz que ele sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é Cristo, né? Cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Esse tempo aqui, então, a gente vai estar falando sobre, até o tema da nossa chamada ali no Instagram, para quem viu, né, sobre a identidade, né? Tem aí a chamadinha, pessoal que não viu, poder dar uma olhadinha nisso. Tem como colocar? Agora sim, de supetão, não. Né? Tem o nosso tema ali, que fala sobre essa identidade, né, em Cristo, essa identidade da igreja em Cristo. E essa, muito se fala que Romanos é um tratado, né, teológico, né? Há quem diga, e eu creio que pode-se dizer sim, que Efésios seria um tratado a respeito da igreja, né? Já que Romanos é um tratado teológico, Efésios é um tratado, na linguagem teológica se diria um tratado eclesiológico, né? Porque aqui nesse finalzinho de capítulo, aqui existe algo tremendo que revela coisas importantes a respeito da identidade da igreja. Na verdade, aqui está revelada a identidade da igreja, né? De forma muito impessoal, Paulo vai tratar essa carta, né? É a mais também conhecida como a mais impessoal das cartas de Paulo, justamente porque ele não traz tantos relatos de forma mais pessoal, né? Mais direta, justamente porque ele vai abordar esse tema igreja. E ele vai mostrar exatamente o que é esse mistério, a igreja, né? Que é o corpo de Cristo. E a palavra de Deus diz aqui que é a plenitude dele, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que revelação tremenda saber que nós, a igreja de Cristo, nós somos a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Você pode crer nisso? Você que é a igreja que está aqui, que há um propósito para a sua vida, há uma vocação soberana acima de qualquer outra, que é ser igreja, que é ser esse corpo de Cristo. Ou seja, nós somos a plenitude daquele a quem o Pai entregou todas as coisas, todo o principado, todo o poder, toda a potestade, todo o domínio, tudo que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E para entender o que é essa plenitude, a igreja como plenitude de Cristo, nós somos a plenitude dele, é necessário que você participe do restante dos domingos aqui.
Se puder, não falte. Porque para entender isso, assim, como assim a gente define? Quer dizer, então a igreja é tudo, se resume tudo na igreja. Tudo de Cristo se resume na igreja. Para entender bem isso, como se dá isso, é preciso ver os desdobramentos que se seguirão depois. Por isso a importância de estar participando junto e entendendo isso, né? Evidentemente que Cristo, como Deus, Ele está acima de tudo que a gente leu aqui, né? De todo o principado, toda a potestade, tudo que se nomeia nesse século e no porvir e no vindouro, né? Então, como assim a igreja é a plenitude? A igreja é a plenitude dentro do contexto de Efésios, certo? Então, aqui dentro desse contexto de Efésios, depois vai se desdobrar os ensinamentos para entender o que é essa unidade, essa comunhão, esse grupo de pessoas que vão se tornar a plenitude de Cristo. Amém? Isso é algo tremendo, isso é uma revelação tremenda para a nossa vida, né? E, aliás, uma riqueza tremenda para a gente saber disso, para conhecer a nossa identidade, quem nós somos, é fundamental sabermos disso. Fundamental, que nós completamos Cristo, Ele o cabeça. Nós estamos fazendo parte dessa plenitude. E sabendo disso, sabendo dessa identidade, dessa plenitude, nós nos tornamos mais capazes de cumprir aquilo que Ele tem para a nossa vida. Isso são riquezas espirituais. E, aliás, riquezas espirituais, eu diria que é uma das palavras-chave desse capítulo 1 aqui. Para os leitores de Paulo naquela época, isso não era a linguagem, não era uma linguagem difícil de se entender. Paulo vai falar ali ele vai descrever a nossa salvação logo ali no início, efetivada por Deus através de Cristo. Vai dizer que nós já temos sido abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais numa esfera celestial em Cristo. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo, fomos adotados por meio de Jesus, recebemos o perdão dos nossos pecados, segundo a riqueza da graça de Deus. Não somente nós, mas todo o universo será finalmente num dia redimido, pois nele todas as coisas serão convergidas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, né? E em Jesus fomos feitos herança, recebemos herança eterna e fomos também chamados para sermos louvor da sua glória. Ouvimos a palavra da verdade, fomos selados. A palavra nós lemos aqui, aqueles que ouviram essa palavra e a receberam, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, ou seja, a presença atual do Espírito Santo em nós é a garantia de que um dia gozaremos plenamente dessa herança, embora no presente nós já estejamos desfrutando dessas primícias do Espírito. Mas um dia, de forma plena, gozaremos dessa herança que nós recebemos em Cristo. Então depois, a partir do verso 15, nós vamos ter uma oração magnífica do apóstolo ali, depois de falar essas coisas, trazer essas riquezas que nós temos, ele vai fazer uma oração linda, né? Trazendo, ressaltando a importância, pedindo que se traga uma consciência, pedindo que o Espírito Santo traga uma consciência aos crentes que conhecem o seu chamado, que conscientizem-se sobre a suprema grandeza do poder de Deus em nós, sobre o que isso significa, né? Todas aquelas coisas que ele falou ali antes de fazer essa oração, né? Aliás, são poucas orações que são escritas, né? A gente não tem costume de escrever orações, mas essa oração é uma oração magnífica, está relatada, está escrita, né? É uma boa prática isso, eu não pratico, mas vendo aqui, meditando de novo em Efésios, eu disse, pô, que coisa legal, né? Poder escrever alguma, claro, não todas as orações, mas alguma oração que a gente faça e que tenha grande significância, né? Eu pensei nisso, quem sabe passe, a partir de agora, a de repente, algumas vezes, escrever alguma oração, né? E deixar ali essa oração. Alguém já fez isso? Escrever uma oração e deixar escrita essa oração em algum lugar? Não? Ninguém fez? Pois é, o apóstolo Paulo fez isso na sua carta, né? Parece uma coisa meio estranha, mas ele fez essa oração, escreveu e enviou, pedindo então que aquelas pessoas ali tivessem consciência da suprema grandeza do poder de Deus,
que havia neles, pois esse mesmo poder que atuou em Jesus ressuscitando dos mortos, também agora estava atuando naqueles crentes, naqueles irmãos, né? Nós já fomos ressuscitados espiritualmente, mas um dia seremos ressuscitados literalmente, né? E estaremos com o nosso Senhor Jesus. Estávamos mortos antes para os nossos pecados, nossos delitos, éramos filhos da ira, mas Deus, depois que é rico em misericórdia, nos traz, pelo seu imenso amor e misericórdia, para estarmos diante dele e junto dele, né? Somos salvos, então, para vivermos essas boas obras, para vivermos segundo essa revelação que ele está nos trazendo aqui, vai nos mostrando o porquê dessa salvação, né? Dessa riqueza toda, e esse finalzinho, essa convergência ali no finalzinho do capítulo 1, vai dar uma abertura maior para o entendimento daquilo que é o objetivo da carta, trazendo essa consciência do corpo, da nossa identidade, da identidade da igreja, de como nós somos e como nós somos essa plenitude que se cumpre em Cristo. Os leitores de Paulo ali estavam familiarizados com essa linguagem, quando ele começa a falar dessas riquezas, né, que o cristão que tem, né, à sua disposição, que ele recebe de Deus, né, a redenção, a adoção, essa filiação, né, essa predestinação, enfim, ele vai falando dessas bênçãos espirituais e vai colocando isso como riquezas. Riquezas, essas coisas não são aqui relacionais. Tudo que Paulo está falando aqui no capítulo 1 não são coisas relacionais. Depois, no restante da carta, haverão coisas de aspecto relacional, mas aqui, tudo que está sendo dito aqui é de aspecto posicional. Posicional. Então, não parte de uma dependência daquilo que nós façamos, daquilo que nós podemos construir, ou melhor, se colocar na nossa vida, no dia a dia, na nossa moralidade. Não é nada disso. Não são questões aqui relacionais, são questões posicionais. Então ele já começa falando desse povo santo, né? Já começa dizendo no capítulo 1, como é de costume em algumas outras cartas e epístolas, colocando esse povo como sendo um povo santo. Palavra essa que é uma das talvez mais distorcidas que traz o Novo Testamento nos tempos atuais, né? A igreja primitiva, que depois se tornou católica, trouxe uma ideia errônea a respeito disso e equivocada, né? Onde se a gente não tem essa perspectiva do que é santo, a gente já parte perdendo tudo que está sendo dito ali, revelado por Paulo em Efésios, achando que aquelas coisas que tem ali relatadas, aquelas bênçãos, aquelas riquezas, são coisas meritórias, são coisas que nós podemos alcançar ou que nós podemos fazer. Pelo contrário, né? Vai falar de graça. Nós somos santos, nós somos feitos santos, não por mérito. Ninguém é declarado santo porque operou um milagre, ninguém porque investigaram fulano depois da morte. Aqui são santos vivos. A gente não vamos esperar o irmão morrer, o pastor Ricardinho partir para a glória, né? Que vai demorar muito tempo ainda, para investigar a vida dele, para ver se ele fez alguma coisa boa, se ele operou algum milagre para dizer esse homem foi santo. Será chamado agora de São Ricardo. Nada disso, não são coisas aqui de relacionais, são coisas posicionais, são declarações a nosso respeito, a respeito da nossa identidade individual daqueles que depois, né, e ao mesmo tempo tornam-se essa plenitude. A plenitude daquele que é o cabeça, a plenitude daquele que cumpre todas as coisas e que está acima de todo poder, principado e potestade. Então esse linguajar de riqueza aqui, de Paulo está esbanjando, né? Paulo ele está abrindo os tesouros celestiais, eu diria assim. É como se chegasse aqui e abrisse uma caixa repleta de tesouros. Paulo está escancarando os cofres dos céus para aquele povo. Então ele começa essa carta fazendo isso. Isso para mim é muito lindo, é magnífico, é algo que para mim eu certamente... Se tem uma das coisas, se chegar no céu e não se abrir a nossa compreensão, como a gente às vezes entende que a gente vai chegar na glória e vai se abrir a nossa compreensão para tudo, certamente uma das coisas que eu vou querer entender melhor é esse capítulo 1 de Efésios. Por tanta coisa que tem aqui, tanta riqueza que é aberta, que é descoberta, que é desnudada, Paulo abre essas janelas, abre esses tesouros do céu e entrega aquelas pessoas, entrega aqueles irmãos ali.
E não suficiente, ele faz essa oração tremenda, pedindo, olha, ainda vou orar mais para que vocês tenham olhos espirituais abertos, os olhos de vocês precisam ser iluminados para que vocês compreendam tudo isso que está sendo ofertado, que está sendo oferecido. Nós ficamos diminuídos da graça de Deus quando não compreendemos isso, talvez na totalidade eu digo só na glória, mas quanto mais a gente compreende, mais a gente pode desfrutar. É como aquela pessoa que entra num restaurante, ele pega um prato e se serve, vai ali, pesa o seu prato ou não pesa o seu prato, vai e come aquela comida gostosa, e quando ele sai do restaurante, ele pensa assim, puxa vida, se não fosse tão caro, eu poderia ter comido mais um pouco. E aí uma pessoa chega para ele e digamos que ele expressa essa ideia, queria ter comido mais, mas poderia ter comido mais, sabe por quê? Porque o buffet era livre, é livre. Essas riquezas são pela graça de Deus. Pensa que frustração, né? Tu ir num lugar e comer, pegar só já fez essa aí, às vezes, para não cometer a gafe assim, né? Chega lá e não enche o prato, vai lá e bota só uma coisinha assim, aí tu sai ainda com fome, com aquele desejo, podia ter comido mais e comi tão pouco, né? Claro, de uma forma simplória aqui, eu fico pensando assim que talvez o coração de Paulo, ao fazer aquela oração que está expressa aqui no capítulo 1, né? Que ele ora pedindo para que aqueles irmãos tenham o entendimento iluminado, né? Abram-se os olhos para que eles possam enxergar tudo aquilo que eles estão recebendo, tudo aquilo que lhes está sendo oferecido, que lhes foi oferecido, já lhes foi ofertado, e nisso não há mérito humano algum, não há nada que se possa fazer para adquirir, é tudo pela graça, é tudo Ele que nos concede e nos dá. Quanta pessoa que sofre a não ter condições de desfrutar daquilo que tem, porque não sabe o que tem. Não sabe o que possui. É como você ter jogado agora na Mega Sena da virada e não conferir os números. E tu nem sabe, os teus números foram sorteados. E tu é um grande ganhador. Falando de coisas terrenas, mas falando dos tesouros celestiais. O irmão que vai chegar em casa e vai dar uma conferida, né? Que se não conferiu o sorteio, vou dar, diante dessa palavra, vou dar uma conferida. Enfim, desculpa a brincadeira. Mas aqueles cristãos ali daquele tempo, eles estavam familiarizados com esse linguajar de riqueza. Éfeso era considerado o banco da Ásia. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve a carta, né, inspirado, evidentemente, pelo Espírito Santo, trazendo aquela linguagem para que eles possam conhecer, para que eles, ao ler aquilo ali, se deparassem com uma realidade, né, diferente, né, ao que tudo indica, era uma igreja com alguma condição, né, porque estava localizado num grande centro financeiro, né, a cidade abrigava uma das grandes maravilhas do mundo, que era a estátua da deusa Diana, né, a grande Diana dos Efésios. Hoje é considerada das 7 maravilhas da antiguidade. Enquanto eu estudei eram 7, não sei se já acrescentaram outras coisas, mas até onde eu estudei eram 7. E a Diana dos Efésios era uma das 7 maravilhas da antiguidade, né? Então esse templo era grandioso. Então Paulo, ele vai também comparar a igreja de Cristo, né, como um grande templo, explica a grande riqueza que há em Cristo, e na sua igreja ele vai fazer esse contraponto com aquelas riquezas, tanto que ele vai falar dessas riquezas que são espirituais e são nos lugares celestiais, né? Não são bênçãos materiais. Há muito tempo atrás eu li esse capítulo 1 de Efésios e achava que Deus já me abençoou com tudo, por que eu tenho esse carro velho, então? Posso ter tudo, não tem nada a ver com isso. Mas, em termos de palavra, eles entendiam essas questões financeiras. Paulo vai usar termos como herança, como plenitude, como encher, que são coisas que falam de abastança, né? A carta de Efésios vai usar muito esses termos. Então, isso fala de riquezas. Então, essa palavra, é importante deixar isso na sua mente bem gravado. Essas riquezas
riquezas, Efésios 1, riquezas que nós temos em Cristo, riquezas que nós recebemos em Cristo Jesus. A gente não vai falar de tudo aqui, mas uma das coisas que eu queria trazer para vocês dentro dessa questão dessas bênçãos, dessas riquezas que o apóstolo vai falar, é que nós recebemos a adoção. Uma das coisas que nós recebemos foi essa adoção em Cristo Jesus. Nós somos colocados dentro dessa família. Essa adoção, queria só explicar um pouquinho isso, para a gente entender dentro tem vários termos aqui dentro da epístola, fala da própria redenção, fala da eleição, fala da predestinação, mas a gente não vai ver todas essas coisas, porque não dá tempo e talvez eu nem tivesse condições de explicar tudo isso para vocês. Mas uma das coisas que fala aqui, e é uma das expressões que eu mais gosto e me identifico aqui, é a adoção. A adoção. Você é um filho adotivo, sabia? Você é um filho adotivo, foi colocado na família de Deus. Em Cristo Jesus, Ele nos fez seus irmãos. Somos filhos de Deus e somos irmãos em Cristo, de Cristo. Ele nos adotou. A gente pode, através de conhecimento e de estudo, alcançar alguma ideia do que seja esse conceito, né? Algo tão maravilhoso, né? Mas volto a dizer, nós precisamos sempre estar orando e pedindo a iluminação do Espírito Santo para que a gente possa compreender coisas como essa cada vez mais na sua plenitude. Obrigado, querido. A capacidade de compreender, e isso volto aqui de novo, que o apóstolo Paulo está falando, de compreender as coisas espirituais, não está atribuído à inteligência humana. Não é uma atribuição da razão e da inteligência humana. Quando Paulo expõe todas essas riquezas espirituais para aqueles irmãos ali, e ele faz essa oração maravilhosa, pedindo que o Espírito Santo ilumine os olhos deles, ele está dizendo, essas coisas vocês não vão alcançar a compreensão disso através da sua intelectualidade, através do seu raciocínio, através de inteligência. Essas coisas se alcançam com o coração, e esse coração dirigido pelo Espírito Santo, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Amém? Nosso entendimento tem olhos, né? Uma figura, uma expressão, né? De como o nosso entendimento precisa ser aberto pelo Espírito Santo para que a gente compreenda. E essa questão adoção é magnífica, porque não tem alguém adotado aqui, que foi adotado? Tem alguém que não tem ninguém ou que adotou? Ou que pensa em adotar uma criança, não? Ah, sim. A Marina é adotada. A Marina... Eu entendi, estou brincando contigo, Marina. Mas a gente que, por exemplo, eu perdi o meu pai muito cedo. Eu tinha 4 para 5 anos de idade, né? Então, eu não sou adotado, mas fica uma orfandade na vida da gente, né? E uma das coisas, quando eu me converti, né, por ter crescido sem essa figura paterna, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, quando a gente se converte, a primeira coisa que a gente ouve a respeito dele é que ele é Pai. E isso era uma coisa difícil para mim, compreender isso. E eu pude compreender um pouco melhor. Então eu chegava na igreja cheio de dedo, cheio de milindre, era um guri tímido, ainda sou tímido. Então eu chegava assim, cheio de, isso aqui eu não posso, isso aqui não é para mim, isso aqui é só para o irmão que está há mais tempo, isso aqui é só para o fulano que ora melhor, orar aqui no grupo, levantar minha voz, não, isso aqui. Então eu cresci assim, sem ter essa consciência daquilo de onde eu estava, do lugar que eu estava e que eu estava numa família. Era difícil alcançar isso. Deus, como Pai, né, esse entendimento. E aos poucos eu pude entender isso. Essa figura de adoção me trouxe
um entendimento um pouco melhor a respeito disso. Volto a dizer, isso não é relacional, isso é posicional, não depende da sua relação com Deus, de quanto você ora, ou quanto você acorda de madrugada, para mais cedo, não, é posicional. Naquele tempo, são duas compreensões assim, a respeito dessa questão de adoção, né? Primeiro, a questão cultural, que eles estavam inseridos era dentro de um contexto grego, da cultura grega, né? E na questão jurídica, né, era o direito romano, né? Felipe, se eu falar alguma bobagem nesse aspecto, deve entender melhor. Então, dentro da questão do direito, era a questão romana. E culturalmente era o grego. E quando fala aqui em adoção, no grego, existe uma palavra, né? Não vou citar, porque é uma palavra que também não precisa, né? Que fala de uma posição em que o jovem, mesmo o jovem nascido da carne e do sangue de alguém, ele passava por esse cerimonial. Eu vou explicar de forma simples, a grosso modo existe, talvez outros pastores, o pastor Roberto falasse de forma mais técnica, assim, mas a grosso modo dizendo, era um cerimonial onde se colocava, se chamava aquele jovem, se colocava ele na família ali, vamos imaginar que aqui fosse, não sei que idade era para eles lá, mas não precisa também ser tão assertivo assim, mas vamos imaginar que fosse aqui nos 18 anos. A gente chamasse, era menos, porque numa cultura oriental com certeza era menos, mas digamos aqui, chamasse com 18 anos, até os 18 anos, esse rapaz, essa moça, eles não tinham direito a nada. Eles não tinham direito a nada. Quando eles faziam essa idade, eles eram chamados, eles eram colocados como pessoas que tinham direito a tudo. Eles poderiam usufruir daquela vida adulta, daquela vida social. Hoje aqui, até para as meninas tem, né, a festa de 15 anos. Não sei se dá para comparar, mas é apresentada à sociedade, né, para que a ideia, né, se apresenta a moça à sociedade para que seja conhecida, seja cortejada, enfim, né. Então, ou se diz assim, ó, essa aqui já está pronta para a vida adulta, para as coisas, as responsabilidades provenientes da vida adulta, então tem todos os direitos, todos os deveres a se cumprir, tem direito a tudo, mas também tem seus deveres. Então era mais ou menos isso, digamos, se chamava e se colocava aqui. E essa pessoa nesse padrão, olha o que Paulo está trazendo aqui, está dizendo assim, ó, vocês foram colocados dentro dessa família, dessa forma. A ideia de adoção. Vocês já chegaram abrindo a porta da geladeira e se servindo e pegando tudo. Por muito tempo na igreja eu cresci com uma ideia achando que não, se eu fizer mais assim, mais assado, se eu me esforçar mais, se eu isso, aquilo, eu vou ter mais aceitação de Deus, vou ter mais da graça de Deus no meio da igreja, no meio da comunhão, eu vou ter mais isso, mais aquilo, se eu for bonzinho, se eu chegar no horário, se eu... Não estou falando de coisas que são ruins, tá? Mas eu estou falando de um esforço, que não é ruim chegar no horário, por favor. Cheguem no horário sempre, seus compromissos. Mas, enfim, a gente vai achando que eu tenho que ir galgando, eu tenho que ir, que nessa família eu tenho que ir aos poucos, né? E muitas vezes os homens, né, não todos, graças a Deus, nessa igreja nós não temos isso, mas aqueles que muitas vezes detêm o poder, eles fazem questão de fazer com que tu viva com essa compreensão de que tu é novinho, que tu chegou agora, e que daí assim, não é bem assim, vai devagar. Não, mas Deus falou algo comigo aqui. Não, para, tu ainda é muito... mas eu queria fazer uma oração. Calma, deixa... E a gente vai... E eu cresci muito com essa ideia de que não posso, não devo, não é para mim, é para o outro que está há mais tempo, é para o outro que está, né, já está há 15 anos, já está há 30 anos. E às vezes a gente tem esse orgulho espiritual de dizer, eu estou há 40 anos na fé. Grande coisa. Grande coisa também, de certa forma. Graças a Deus, Deus te sustentou e tu está 40 anos aqui. Mas dentro dessa relação que eu estou falando, estão me entendendo, não me entendam mal aqui. O pastor desdenhou lá, eu estou firme aqui há 30 anos. Não é isso. Mas dentro dessa relação que eu estou fazendo aqui,
com o rapaz que chegou, que é o pessoal que estava visitando aqui, né? Não sei se já fazem parte de alguma igreja ou estão só conhecendo. Pode ter chegado ontem, pode ter recebido Cristo no seu coração ontem. Tem direito completo, a mesma coisa. É essa ideia de adoção que o apóstolo está trazendo aqui. Eu não tenho nem mais e nem menos direito dessas riquezas espirituais do que o pastor Ricardinho, do que o pastor Alberto, do que o Ângelo, do que o Felipe, do que a Yara, do que a Marina. Eu não tenho. Não tenho. Todos nós temos recebido dessas graças, dessas bênçãos e dessas riquezas. E todos nós temos acesso a isso, a retirar desse tesouro aquilo que nos é necessário, a fazer uso desse tesouro, a aplicar essa redenção, essa salvação, essa eleição na nossa vida, sempre. Você não chega como uma criancinha. Claro, dentro do que eu estou falando aqui, a gente muito usa o termo assim, pô, aqui a gente não está falando de novo nascimento, tá? Não está falando da salvação, daquele que conhece a Jesus. É evidente que há um aprendizado na palavra, um crescimento, mas eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de tudo que Ele já providenciou para nós na cruz. Esse acesso é imediato. Amém? Esse acesso é imediato para a nossa vida. Não importa o quanto pecador tu foi, não importa como foi a sua vida pregressa, não interessa. Não interessa se ontem você tropeçou em alguma coisa, não interessa. Os tesouros da graça de Deus estão ali disponíveis para ti. Deus não é assim, não andou bem ontem, eu retiro e guardo. Aqui não tem mais acesso. Às vezes a gente faz uma ideia de um Deus, de um pai tirano, que a gente, por vezes, e isso é acusação, isso é o inimigo que traz a nossa mente, trabalha contra a gente e diz assim, eu não sou digno disso. Não, tu é digno sim. Tu é digno sim, não por ti, mas pelo sacrifício que Ele fez e por tudo aquele que Ele providenciou para ti. Não desdenhe, não desfaça e também não esbanje o que Ele te deu e o que Ele colocou à tua disposição. Ele te recebe como esse filho maduro. Ele te recebe na sua família como esse filho adotivo maduro. Não é maduro e pronto para desfrutar do que Ele tem para a tua vida. A outra ideia que traz é do direito romano. Aí é uma ideia mais rebuscada, a ideia de adoção. Se Paulo fala de adoção, é porque tinha adoção naquela época, evidentemente, né? Famílias que não podiam ter filhos homens, muitas vezes adotavam meninos para colocarem nas suas famílias. Eu dei uma estudada sobre isso, vi algumas fontes, se eu tiver alguma, mas pelo que eu vi, numa família que vivia naquele tempo, o pai, a ideia do pátrio poder, traz a ideia do pátrio poder. O pai, ele tinha pleno poder sobre o filho. Então ele poderia escravizar aquele filho, não teria o menor problema. Aquele filho poderia trabalhar para ele de forma escrava, ajudar na casa, na família, sem receber nada. Ele poderia prender aquele filho se ele desobedecesse. Ele poderia, inclusive, julgar aquele filho, e ele poderia, inclusive, sentenciar à morte aquele filho. Tal era o poder e a representatividade do pai naquele tempo. Então também, quando Paulo fala sobre essa adoção, traz essa ideia. Jesus nos adota, nos tira dessa condição, nos traz para a sua família. Nós estávamos escravos do pecado, nós estávamos reféns, nós estávamos presos, nós estávamos algemados, nós estávamos até mesmo sendo sentenciados à morte, todos os dias, pelo tipo de paternidade, pelo tipo de influência em que nós estávamos vivendo. O mundo jaz no maligno. Então nós vivíamos nas trevas, nós vivíamos no império de Satanás, e Ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então Ele nos coloca, Ele nos adota, mas Ele numa outra condição. Ele tira essa ideia de escravo, de pessoa condenada, podendo até mesmo ser morta, e traz
para um outro lugar, tendo esse total direito sobre a nossa vida também como nosso Pai, mas um Pai de amor, um reino de amor, o reino do Filho do seu amor. Então isso é algo maravilhoso. Isso para mim é de um entendimento absurdo que me conforta o meu coração, porque a gente sabe da onde a gente veio, a gente sabe quem a gente é, a gente conhece as nossas falhas, os nossos fracassos, as nossas virtudes, e isso é uma riqueza que eu não abro mão. Eu não abro mão disso. Não permita que ninguém, nem nada, e nenhuma voz, nenhuma seta te diga o contrário. Que você não é filho, que você não tem direito, que você não pode usufruir dessas coisas. Você faz parte desse povo, você faz parte dessa igreja, você faz parte do corpo de Cristo. Você tem direito a todas essas bênçãos, todas essas riquezas espirituais. Nesse reino, o reino do Filho do seu amor. Um reino que é espiritual. Nós vivemos num reino que é espiritual. Nós precisamos sair do mundo da matéria. Quanto mais materialista nós somos, quanto mais presos nesse mundo, nessa matéria, menos a gente compreende essas coisas espirituais, essas riquezas espirituais. Menos a gente compreende. Nós estamos assim, vivendo nesse mundo como, deixa eu usar uma figura aqui, como já viram um mergulhador? O mergulhador, ele se aparamenta todo, né, para poder descer abaixo da superfície da água. E lá ele fica. Lá não é o ambiente dele, ele não é daquele lugar, mas ele se preparou para estar naquele lugar. Foi-lhe dado condições para que ele vivesse ali. Assim somos nós, peregrinos e forasteiros nesse lugar, que fomos tirados do reino e do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor e recebemos todas essas riquezas. Essas coisas, todas essas riquezas são como essas armaduras, bom, isso aí é para outro capítulo, mas é como essas que vão nos dar condições de nós vivermos aqui e estarmos nesse mundo. Esse é o dilema. A dicotomia de todo aquele que é nascido de novo, que vive no reino, é se desprender cada vez mais das coisas materiais, se desprender cada vez mais desse lugar aqui, desse mundo atual, do jeito que a gente vive e da maneira que o mundo vive. Esse é o grande desafio, esse é o caminho da perseverança, é o caminho da santidade, e para tudo isso nós temos todas essas bênçãos, essas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Você faz parte da plenitude de Cristo. Amém? Nós estamos vivendo essa plenitude nele. Glória a Deus por isso, irmãos. Aleluia. Deus é bom. E fica então essa oração do apóstolo. Se eu pudesse fazer essa oração, eu posso sim, vamos orar, porque não repetir uma oração, né? Podemos fazer isso nessa manhã. Uma oração para conhecer, ter os nossos olhos, o nosso entendimento iluminados, para conhecer as riquezas da sua glória, né? Para conhecermos o poder de Deus e para conhecermos também a grandeza desse chamamento. Amém? Grandeza que é fazer parte da vida da Igreja Universal, não da instituição religiosa, mas da Igreja Universal de Cristo. Vamos orar? Amém? Graças a Deus. Se você entrou aqui nessa manhã pela primeira vez, eu não sei, e talvez esteja ouvindo, não sei se você já frequentava alguma igreja, mas se não, está ouvindo algumas coisas talvez que para ti possam fazer sentido, outras talvez lhe falte ainda compreensão. Se tu tem interesse em compreender mais a respeito disso, procure os pastores depois. Para você que entrou aqui, está nos visitando, procure aqui os irmãos. Procure aqui algum irmão aqui também. Não precisa necessariamente ser os pastores. Pode perguntar para qualquer irmão que está aqui. Terá plenas condições de te falar um pouco mais sobre a maravilhosa graça de pertencer ao corpo de Cristo, de fazer parte dessa plenitude e desfrutar de todas essas riquezas e essas bênçãos. Amém? Baixe a sua cabeça, Paizinho. Nessa manhã, nós te louvamos, te agradecemos, porque
Tu nos coloca, Senhor, numa condição linda, Senhor. Tu nos resgata, nos tira do império das trevas, da mão do inimigo, e nos transporta para um reino maravilhoso, repleto de bênçãos espirituais, que cobrem na totalidade todas as áreas e deficiências na nossa vida. Se antes éramos escravos, agora somos livres. Se antes estávamos condenados, agora recebemos a nossa carta de alforria. Se antes éramos órfãos, Senhor, agora nós somos filhos. Oh Deus, obrigado, Senhor, por tantas coisas. Obrigado pelo Teu Espírito Santo na nossa vida. E que nessa manhã, Senhor, Tu trabalhe um pouco mais no nosso entendimento, para que nós tenhamos os olhos espirituais abertos, Senhor, para conhecer, e conhecendo, possamos desfrutar ainda mais daquilo que Tu nos deu, nos concedeu na cruz, Senhor. Naquilo que Tu nos coloca à disposição, Senhor, para andarmos de forma plena, segundo essa vocação, segundo esse chamado, conhecendo e sabendo quem nós somos, conhecendo a nossa identidade, Senhor. Tudo que Tu nos concedestes faz parte da nossa identidade, Senhor. E nós queremos desfrutar de todas essas coisas. Abre os nossos olhos, Senhor. Para aqueles que já têm seus olhos abertos, tira toda miopia, tira tudo aquilo que ofusca, Senhor. Nos liberta cada vez mais de nós mesmos, das nossas ilusões nesse mundo, das coisas que parecem ter algum sentido para nós e que nós muitas vezes vamos atrás de riquezas que a traça, que a ferrugem e corroem, que a ferrugem corrói, a traça come, o ladrão rouba. Senhor, tira os nossos olhos dessas coisas, que o nosso coração não esteja nisso, Senhor. Do contrário, desviaremos o nosso foco de ver e correr atrás, em viver aquilo que é o mais importante, que é isso, Senhor, que são as Tuas riquezas, que é esse tesouro magnífico, Senhor, que Tu nos dá a partir do momento em que nós estamos nessa família maravilhosa, Senhor. Muito obrigado, Paizinho. Amém. Aleluia.